Cadê, ó? Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente e prestar atenção. Eu tinha passado o trabalho para vocês e agora nós vamos corrigir as questões desse trabalho juntos. Quem tem o trabalho aí? Isso, exatamente. Qual que é a primeira questão? Foi o racionalismo moderno. O que foi o racionalismo moderno? Já cansamos de falar isso aqui, né? O racionalismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. Uma escola filosófica moderna começa a se desenvolver a partir do século XV, mas seu maior expoente será o Descartes, no século XVII. Ele vai se desenvolver principalmente na França e na Alemanha. Próxima questão. Quem foi René Descartes? Quem foi o Descartes? Um filósofo matemático francês. Exatamente. Filósofo e matemático francês que viveu no século XVII, considerado o pai do racionalismo moderno e, portanto, um representante do racionalismo. Para ele nós conhecemos graças à razão. A fonte, a origem e o princípio do conhecimento é a razão. Próxima questão. Explique a dúvida metódica cartesiana. Explique a dúvida metódica cartesiana. Metódica vem de quê? Método. Método. O que é o método? Moda, maneira, um caminho. Então, para ele, o caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro é você começar duvidando de tudo. Por isso, a dúvida metódica cartesiana é também chamada de dúvida hiperbólica. O que é hiperbólica? Exagerar. Ele duvida de tudo que os professores ensinaram para ele. Quem garante o que nós estamos falando para vocês aqui, nós professores, é verdade? Quem garante que não é um monte de baboseira que estamos vomitando em cima de vocês aqui todos os dias? Como é que vocês sabem que esse conhecimento é certo, seguro e verdadeiro? Por que vocês acreditam em nós, professores, e confiam na gente? Um diploma é um papel. Ele garante que a gente sabe de alguma coisa. Mas se tem o diploma, quer dizer que tem estudou para isso. O diploma fez um raio-x, sei lá, uma ressonância magnética do nosso cérebro e provou que a gente sabe o que a gente alega saber. Professor, o professor tem exames de insuficiência ou não? Como assim? Exames de insuficiência qualquer outra. Tem concurso público, né? Para você ingressar como efetivo, você precisa passar por um concurso. Mas se você for contratado, você não precisa de concurso, você precisa só do diploma, dos papéis. Mas esse não é efetivo. Aí você não é efetivo e não há garantia alguma que você sabe que você sabe. Pelo concurso, pelo menos, tem. Né? Você passa por provas. E aí essas provas, teoricamente, te gabaritam a ser professor. Porque ele exige o que você deveria ter estudado na faculdade. Não, pode crer. Tipo assim, quando você faz o concurso, aí ele não. Você
Você não sabe para a escola que você vai, você faz o concurso do governo e você manda para qualquer escola. Você faz um concurso, né? Tem um concurso, por exemplo, tem um concurso do estado que eu passei. Fiz o concurso, era para Uberlândia, a cidade de Uberlândia. Aí tem, na minha área tinha 18 vagas de filosofia. 18 vagas para professor de filosofia. Aí você escolhe a escola. Então aí vai da colocação. Os primeiros colocados escolhem primeiro. Isso hoje, na época da Roseli, era outra coisa. Eu já não sei como é que era na época da Roseli, mas eu imagino que era mais ou menos da mesma Aí era forma. tipo uma pessoa falando assim, agora vai lá. Não, na época dela que a gente tinha o T-Rex, que é o menor pato. Era o melhor dinossauro. Mas esses concursos públicos geralmente sempre foram da mesma forma. Mas aí como você foi o primeiro? Tem prova. Eu fui o primeiro colocado no concurso, né? Então eu fui o primeiro a escolher. Inclusive eu lembro direitinho quando eu cheguei aqui na escola, né? O Gilson pegou e falou pra mim, tinha outras pessoas, né, querendo a mesma vaga aqui. Aí tinha inclusive algumas mulheres, professoras mulheres, né? Aí o mala do Gilson falou, velho, você não vai vir pra cá não, vai vir aquela bonitinha lá. Eu falei, rapaz, você se fudeu porque eu fiquei em primeiro lugar no concurso. Então eu escolhi primeiro que ela, né? Então, ele, teoricamente, queria outra pessoa para vir para cá, mas eu fiquei em primeiro, eu pude escolher aqui. Eu já trabalho aqui desde 2008, como efetivo desde 2013, que eu passei no concurso de 2012. Ah, no 2008 você já trabalhava aqui já? Sim, mas aí como contratado. Aí não tinha segurança alguma que eu sabia, que eu dizia que sabia, né? Ah, não, aí a mulher trazia. Porque no contrato é assim que funciona. No contrato você precisa só do seu diploma e dos seus documentos. Se você tem algo que certifica ali, você não fez a prova. Agora, o concursado não, ele teve que passar por uma prova e essa prova, teoricamente, o gabarita para que ele E a Roseli é efetiva em 2 cargos, então ela passou em 2 concursos. Ela fundou a escola, praticamente. Entendeu? Então é dúvida hiperbólica. Hiperbólica quer dizer exagerada. E é provisória. Você falou que vai ter festa da escola. Tá hoje, viu? Provisória porque ele não quer duvidar simplesmente por duvidar. Ele quer duvidar até chegar em algo que seja indubitável, ou seja, não tenha como duvidar. E aí, duvidando, ele duvidou do que os professores ensinaram para ele. Ele duvidava dos sentidos, porque os sentidos nos enganam. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Quem nunca se enganou com os sentidos? Ele chega ao absurdo, por isso exagerada e hiperbólica, de duvidar da própria existência. Quem garante que você existe? Quem garante que isso aqui não é um sonho? Não é uma Não ilusão? faz isso porque eu tenho problema de cabeça, eu vou ficar pensando. Você vai vulgar? Quem garante que isso aqui não é um sonho, não é uma ilusão, não é um Deus ou um demônio fazendo você acreditar que isso aqui é real, quando na verdade isso aqui não passa de uma ilusão. Aí ele chega a uma conclusão, peraí, eu posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como eu duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. Aí ele chega a essa conclusão. Essa frase é de Descartes. Descartes, né? É Descartes ou É Descartes? Descartes, né? Mas a gente tem uma. No francês você não pronuncia isso o S no final, né? Ou o S da. Então é Descartes. O S é só de enfeite no idioma francês. Mas como a gente adquire o vício de falar conforme o português, aí eu corto um S e deixo o outro, geralmente, quando eu falo, né? Descartes. Eu falo Descartes. Esse é Descartes, né? Penso, logo existo. Então a única coisa que garante que eu existo é o meu pensamento. A única coisa que não tem como eu duvidar é do pensamento, porque duvidando eu estou pensando. Então pelo menos o meu pensamento existe. Então a dúvida metódica dele vai levar ao cogito. Cogito ergo sum. Tem a possibilidade de ceticismo? Sim, porque ele adota uma postura cética.
mas até chegar a um conhecimento que não tem como duvidar. E aí o ceticismo dele acaba. O cético é aquele que duvida de tudo, mas a dúvida dele é temporária, provisória, só até chegar a algo que seja indubitável, que não tem como duvidar. Não tem como você duvidar que está pensando, porque duvidando você está pensando. Cogito ergo sum, que traduzindo é penso logo existo, penso logo sou. Já outros preferem penso logo desisto, né? Alunos em especial, quando se trata de filosofia, eles preferem desistir do que pensar. Sociologia também. Próxima questão. Vai explicar o dualismo cartesiano. Dualismo. Dualismo vem de quê? Dois. Dois, né? Segundo Descartes, existem duas substâncias. Tudo que existe é composto dessas duas substâncias. Quais são elas? Ele chama de res extensa e res cogitans. Res em latim quer dizer coisa. Então, res extensa, o que seria? A coisa material. Ou a matéria. Que nojo. Não sei. E a res cogita é a coisa pensante. Ou a alma. Tudo que existe é composto ou de matéria ou de alma. Ou das duas. Qual que é o ser da natureza que possui tanto matéria quanto alma? Corpo material e alma. Humano. O ser humano. Agora os animais e os vegetais, eles só têm matéria. Eles não têm alma. Porque eles não pensam. E existem outros seres também produzidos por Deus, que é a res infinita, é a coisa infinita. Essa coisa feita por Deus que é só pensamento, que é puro pensamento, são os anjos. Então, os animais, vegetais e minerais só têm matéria, o ser humano tem matéria e alma, os espíritos têm só alma, só pensamento. Então esse é o dualismo cartesiano. Tudo que existe é composto de duas substâncias, ou de uma das duas substâncias. A resistência é a resposta, a coisa material e a coisa pensante, corpo e alma. Um só tem corpo, o ser humano tem corpo e alma, os anjos só têm alma, espírito, pensamento. Próxima questão. Explica o idealismo cartesiano. Então, para o Descartes, a única coisa que não tem como duvidar é do pensamento. Então, isso é uma visão idealista. A única coisa que eu posso garantir com 100% de certeza que existe é a ideia. Eu sei que vocês existem porque vocês é uma ideia da minha mente. Eu não sei se vocês existem fora da minha mente. Enquanto eu penso em vocês, vocês existem. Agora eu não sei se vocês existem independentemente do meu pensamento. Isso é o idealismo. Então a única coisa que não tem como duvidar é da ideia. Só a ideia é certa, segura e verdadeira, porque ideia é pensamento. E só o pensamento eu posso garantir que existe. Eu não sei se existe o mundo material, se existe a matéria. Ele vai supor que existe, mas não há garantias de que existe. A única coisa que não tem como duvidar é do isso, penso, logo existo. A única coisa que não tem como duvidar é das ideias que eu tenho. Porque enquanto eu as tenho, elas existem, pelo menos no meu
pensar. Próxima questão. Oi? Racionalismo cartesiano. Nós já falamos do racionalismo, né? Mais uma vez. O racionalismo cartesiano diz o seguinte: a fonte, origem e o princípio de todo conhecimento é a razão. E qual que é o conhecimento que a razão produz que é certo, seguro, verdadeiro e exato? A matemática. Dois e 2 é 4. Não tem como dar outro resultado. A matemática ela é exata. Tem sim, tem como 20 mais 1 dá 19. 20 mais 1? Você sabe como? Trocando jornal? Número romano. A matemática tá errada. É verdade. 20 mais 1. É, ué, XX é com o rei. Ah, porque 19, porque o número de trás do número da frente. Cai em processo seletivo, pessoal, isso aí. É mesmo, mas lógico. Mas isso aí é mais pegadinha, né? Não é algo da matemática 2 mesmo. mais 2 é igual a 3. Até porque, por isso os algarismos indo-arábicos substituíram os algarismos romanos. Principalmente por conta da matemática. Porque fazer conta com o algarismo romano é praticamente impossível. Eles É algo que faziam vai lá. dar completamente... Oi? Eles faziam quantos lugares no Não sei como é que eles faziam, né? Na época do Império Romano para fazer conta. Mas os romanos, o que se sabe, que não eram muito bons matemáticos. Tanto que não tem nenhum grande matemático romano. E pelo menos criou grandes teorias. A gente tem grego e tem depois os modernos, como o próprio Descartes. O Descartes vai desenvolver as coordenadas cartesianas, ou plano cartesiano, que vocês veem em matemática. Sobre o idealismo de Descartes, eu esqueci de falar aqui. Segundo Descartes, tem 3 tipos de ideia. A ideia adventícia, que é a ideia que vem dos sentidos. Essa ideia não é muito segura, a sua existência. É aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto cheiro, sabor, posso tocar. Aí eu faço uma ideia. A ideia adventícia é a ideia que vem dos sentidos. Ele vai falar de um outro tipo de ideia fictícia. É uma ideia criada pela nossa imaginação. Mas de onde que ela vem? Ela geralmente é um aglomerado de ideias adventícias. Um exemplo, o Pégaso. O que é o Pégaso? Cavalo com asas. Aí eu pego 2 ideias de coisas que eu já vi, 2 ideias adventícias. Eu pego o cavalo, já vi um cavalo, e pego as asas, que é de um pássaro, e coloco no cavalo. Aí eu tenho uma ideia fictícia que é o Pégaso. A mesma coisa acontece com a esfinge. Vocês sabem o que é a esfinge? É um monstro mitológico com corpo de leão, asas e cabeça de mulher. Aí você pega ideias adventícias e vai compondo. A fictícia geralmente ela é um aglomerado de ideias adventícias. E existem as ideias inatas. Número romano. Joga aí quem tem internet aí. Tem um leão com rabo de cobra. Quimera, exatamente, é isso. É o monte de animal de um É isso. É a quimera mesmo. Tinha esquecido. É pra quem? É pra você? É quimera. Esse leão, corpo de cabra, cauda de serpente. Tem 3 cabeças também. Uma de bode, leão O que é isso? e o dragão. Então, as ideias inatas são ideias que nós... A fictícia é da imaginação. Geralmente um conjunto de ideias adventícias.
E as inatas são ideias que nós nascemos com elas. Será que quando a gente nasce com alguma ideia? Para o Descartes, sim. Uma das ideias que são inatas, que nós já nascemos com ela, é a ideia de Deus. Por que essa ideia ela é inata? Alguém já viu Deus? Alguém já tocou? Já sentiu o cheiro, o sabor? Já ouviu? Então ninguém nunca teve uma experiência sensível de Deus. Então, ela não pode ser nem adventícia nem fictícia, porque nós nunca vimos nem algo parecido com Deus. Então, essa ideia, segundo o próprio Descartes, só poderia ter nascido com a gente. Foi o próprio Deus quem colocou na nossa alma essa ideia para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Alguém pode falar, mas a ideia de Deus foi transmitida. Mas e os primeiros seres humanos? De onde eles tiraram essa ideia? Ninguém nunca experimentou por sentido, nunca viu, nem ouviu, nem tocou, nem sentiu o cheiro, nem o sabor. Apesar de que tem algumas igrejas que fazem experiência de Deus. Ah, eu fui hoje no culto e eu senti a presença de Deus. Como? Ah, Deus falou comigo. Nem dá o ventinho nada. Então, vento é uma outra coisa. Vento não é Deus. Do jeito que vem gelado, assim que você arrepia, você fala, é Deus. As experiências são subjetivas. As pessoas se arrepiam, mas se arrepiam por uma série de coisas. E se te induzirem ao estado, quando alguém te conta uma história cabulosa de terror, se arrepia de medo. Então isso pode ser provocado por um fenômeno chamado sugestão dentro da psicologia. Então, pastor, é igual o bêbado que foi na igreja. Ele entrou na igreja e o pastor está orando dizendo: irmãos, deixe com que Jesus entre na sua vida, irmão, porque ao entrar na sua vida ele vai te transformar. Você se tornará um novo ser. E o velho homem morrerá e um novo homem nascerá. Então ajoelhe, irmão, porque Jesus irá entrar agora na sua vida e transformar todo o teu ser. O Pedro foi e ajoelhou querendo mudar de vida. Está ele lá, orando, pedindo para que Jesus entre na vida dele. De repente chegou um cachorro e começou a lamber a bunda do bêbado, ajoelhado. E o bêbado foi e falou: ó Deus, pode entrar na minha vida, Senhor, mas por aí não, por favor. Então, talvez seja assim as experiências. Vai. Então, próxima questão. Já falamos do idealismo, do racionalismo, o que mais tem? O método cartesiano. Ele vai usar a dúvida como caminho, mas também ele vai desenvolver o método, que é o método hoje usado por praticamente todas as ciências. O método cartesiano. Para você conhecer algo, você tem que passar esse algo por 4 peneiras ou 4 regras. Então, o método cartesiano tem 4 regras. A primeira regra é a regra da evidência. Só aceitar um objeto de conhecimento se ele for evidente. Se sobre ele não parar nenhuma dúvida. Por exemplo, um ET, um extraterrestre, é algo evidente? Alguém já viu um ET? Aqui, ó. Já tocou? Eu sei que tem muita gente que parece extraterrestre. Mas não há provas conclusivas disso. É algo sobre o qual paira dúvida. Não é o Brian que parece extraterrestre, é o extraterrestre que parece Brian. O Brian é o primo que faz Então, um extraterrestre é um objeto sobre o qual paira dúvidas. Há suspeitas de que exista. Não é possível que no universo
tão grande como esse no qual nós vivemos, não há nenhum outro tipo de vida em nenhum lugar desse universo. Mas não temos certeza. Não, professor, vida tem, não sabe se tem vida inteligente. Não sabe nem se tem vida, até agora não tem nada. Bactéria, tem. Em Marte tem bactéria. Tem bactéria em Marte? Mas tem bactérias aqui Viva que não. tem a... Bactéria é viva. Oi? Bactéria é viva. Não, mas não é vida. Talvez tenha por conta de processos geológicos A lá. água, cada água. Não, mas a água lá está congelada, então. Não, mas Mas a gente sabe sabe que que é tem água. água. Oi? Mas já que é água. É, água. Não, é água Tem mesmo. outro tipo de água. Dois áudios, já cortou ali, o cara tá perdido. Toda água é Então, água. paira essa dúvida. Existe vida fora da água. Se há extraterrestres ou não, se há vida inteligente no universo. Então não tem como ser esse objeto ser estudado pela ciência. Vai? É igual fantasma, né? Assim como a gente fica perguntando se existe fantasma, acho que os fantasmas devem ficar se perguntando: será que existe gente? Não, sabe que é. A gente fica perguntando: será que existe extraterrestre? Os extraterrestres devem falar: será que existem terráqueos? Mas, voltando aqui, esse objeto não é um objeto evidente. Agora, um cachorro é evidente, não é ou não? Todo mundo aqui já viu um cachorro, ou não? Tem cachorros, os animais e os cachorros humanos, né? Então, esse objeto é evidente. Então, vamos agora para a segunda regra. É evidente. O que você vai fazer com o objeto? Analisá-lo. A segunda regra é a regra da análise. O que significa analisar? Analisar significa dividir em partes. Adquirir conhecimento. Para você conhecer o cachorro, você vai ter que dividir ele em tantas partes quanto for possível. E aí a biologia vai dividindo os seres vivos, por exemplo, até chegar na menor porção de matéria viva de um ser, de um animal, por exemplo. Qual que é a menor porção de matéria viva, segundo a biologia? A célula. Até chegar na célula. Agora, se você for para a química vai dividindo até chegar na menor porção de matéria, que é o átomo. Mas se você for na física, né, quântica, no mundo subatômico, aí você vai além do átomo. Aí você vai para o universo dos quarks, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, né? E o conceito de tempo e espaço não faz O elétron é menor que o átomo. O elétron é a carga negativa que fica ali rodeando o átomo, né? O próton já está dentro do átomo. Então, essa é a segunda regra, a regra da análise. Dividir em quantas partes for possível, para você conhecer parte por parte. Conheceu parte por parte, você vai para a terceira regra, que é a regra da síntese. A síntese, você vai juntar as partes e ver como as partes funcionam no todo. E aí vamos pegar o exemplo da biologia. Um conjunto de células forma o quê? Um tecido? Conjunto de tecidos formam o quê? Oi? Pele? Membrana. Pele é um exemplo de órgão, né? O maior órgão do corpo humano é a pele. Membrana. Gente, como assim, velho? Oi? É porque tem aquela lá, agora eu esqueci, mas tem um conjunto de células, acho que não sei se forma um tecido, é o tecido, né? Um tecido é um órgão. Tecido para uma membrana. É, não. Tem uma tabela
de classificação, acho que é Linneu, o cara que teorizou isso. Agora eu não lembro, mas você entende. Aí você vai formando conjunto de conjunto, você vai tendo outras coisas. Esse não forma órgão. Órgão forma Então isso é a síntese, é você fazendo a síntese, é juntando e vendo como essas coisas funcionam juntas. forma órgão. E por último, a quarta regra do método Célula forma específica. é a regra da enumeração Sua pele é específica. ou revisão. Forma órgão, sua pele é um órgão. Sua pele é um órgão. Cabelo, sua pele é um órgão. Ah, sério? Então, a quarta regra é a regra da enumeração ou revisão. Você vai refazendo o processo para ver se não deixou passar nada em branco, se você não cometeu nenhum erro nos momentos anteriores. As ciências usam isso. Primeiro, o objeto que ela vai estudar precisa ser evidente. Sobre ele não pode falhar dúvida. Segundo, análise, dividir, conhecer parte do objeto. Depois, juntar tudo no objeto e ver como o todo funciona. E por último, fazer a enumeração e a revisão de todo o processo anterior. Isso constantemente a ciência faz e por isso que ela está sempre revendo e agregando conhecimento. Mas a gente também usa o método cartesiano no dia a dia. Primeira coisa que você faz quando uma pessoa te adiciona numa rede social, o que é? Ver o perfil. Ver se ela é real. Pode ser fake, né? Então você vê se ela é evidente. Sim. Ela é real, aí você vai para a segunda parte. Você vai analisar, dividir ela parte por parte para conhecer parte por parte dela. Qual que é a primeira parte que você olha na pessoa? Cuidar as pernas. Sim, mas a parte do... O joelho, nossa, esse cara tem bem sujo. A gente gosta de olho, né? Olho claro, outros não gostam de Não, cabelo. geral, vai. Então você vai por parte. Aí você vai ver parte por parte, viu? Conheceu as partes? Aí você vai ver no todo. No todo forma harmonia. Porque, por exemplo, tem gente que tem olho claro, mas não bonito. Aquele cara gravando, né? Por quê? Porque não forma um todo harmônico. É. Tem gente que tem alguns atributos interessantes, mas outros não tão. Por exemplo, no caso dos homens, pode ser peituda, peituda, mas é a Raimunda, né? O Brian é interessante, é no mínimo curioso. Tem alguma parte dele que seja interessante? Todas Aqui, ó. Aqui, ó. O branco do olho. Ele tem um pescado aqui, ó, nascendo. Então a gente faz constantemente, aí você junta as partes no todo. As partes dão uma harmonia interessante. Aí, se você curtiu, você vai fazer revisão, né? Vá, Brian. Aí, geralmente acontece quando você vai lá, fica com a pessoa, se você curtiu, você vai repetir, né? Vai revisar. Não, aí você vai. Até você descobrir que tem alguma coisa que não presta ali e você abandonar. Ou então ser abandonado pela pessoa. É um método cartesiano dia a dia. Quantos horas acabou? Na próxima hora a gente continua. Sabe o que